Bom dia, tripulação. Daqui o comandante Maurílio Dantas mais uma vez. E hoje, aula específica para a galera que já estuda os cursos de piloto. Então, curso de piloto privado e piloto comercial, ambos vão ter meteorologia praticamente igual. As matérias são iguais de meteorologia, tanto para privado quanto para comercial, tanto para avião quanto para helicóptero. Então, hoje a gente vai falar de uma matéria muito tranquila, que é a altitude e densidade e principalmente o cálculo de altitude e densidade, resolvendo dois exercíciozinhos básicos que a gente deixou aqui para vocês. Então vamos lá, se você curtir, tiver alguma dúvida na área de aviação, pode mandar, deixar no canal aí, deixa o seu comentário, segue a gente lá, os links estão todos abaixo na descrição. Sem mais delongas, vamos embora. Então, primeira coisa, como é que a gente vai entender o que é essa palavra altitude e densidade? Se a gente for na definição, altitude e densidade, ela é a altitude e pressão corrigida para os erros de temperatura. Então, na teoria, isso aqui já pode até cair para você na prova. A altitude e densidade é a altitude e pressão, que a gente já sabe o que é altitude e pressão, é aquela altitude com erros, né? Quando a gente está ajustado o QNE, a gente tem uma altitude completamente errada, que é o que a gente chama de altitude e pressão, que equivale ao nosso nível de voo, ok? E ela... se eu pegar essa altitude e pressão e fizer a correção da temperatura, eu vou ter o que a gente chama de altitude e densidade. É só a gente lembrar o seguinte, nós temos a ISA, que é a atmosfera padrão da ICAO, certo? E nós sabemos que a temperatura padrão ao nível do mar são 15 graus. Então, sendo assim, o que acontece? Para que serve a ISA? Vamos lembrar um pouquinho mais anteriormente. Para que serve a ISA? A ISA serve basicamente para a gente comparar a performance de aeronaves diferentes, porque a gente sabe que todos os parâmetros, em especial a densidade do ar, ela influencia demais na performance das aeronaves. Não é a mesma coisa decolar, por exemplo, meio-dia e meia-noite, porque meia-noite está mais frio, e se está mais frio, a densidade do ar é maior. Entende? Então a gente vai ter... não seria justo comparar aeronaves em condições diferentes. Então a ICAO estabeleceu padrões meteorológicos para cálculo de performance de aeronaves. Isso a gente chama de ISA. E uma desses valores padrões é a temperatura, que ao nível do mar, o padrão é 15 graus Celsius. Então vamos lá, vamos pensar nisso aí. Já vou adiantar para vocês o seguinte. Sempre que a temperatura for maior do que o padrão, isso vai ser ruim para a performance da aeronave. A aeronave vai desenvolver uma performance inferior, porque a densidade do ar vai ser menor. A gente já sabe disso. Aumenta a temperatura, diminui a densidade. Ok? Então vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, tem que ter na cabeça o que é como fazer o cálculo de ISA. Tá? Isso é mais básico ainda. Então, o cálculo de ISA, muito fácil, eu não vou explicar nessa aula, você já tem que ter esse padrão. Mais uma vez, essa é uma aula já para quem está estudando para os cursos de piloto privado e piloto comercial. Então, você tem que saber o cálculo de ISA. Ok, tendo isso, vamos adiante. Se não sabe isso, dá uma lida lá, dá uma revisada na matéria e volta aqui, porque para fazer o cálculo de altitude e densidade, você precisa saber fazer o cálculo de ISA, ok? Então, vamos embora aqui. A gente tem a nossa fórmula básica. A fórmula para calcular a altitude e densidade é AD igual a P mais 100 vezes temperatura do ar menos temperatura ISA. Essa é a fórmula padrão para a gente calcular a altitude e densidade numa determinada condição. Ok, salva essa fórmula, dá um pause aí no vídeo, anota essa fórmula no caderno e vamos adiante. Deixei dois exercícios aqui para vocês. Ó, vamos lá, tem 1 e 2, vamos lá. O que eu adiantei para vocês? Sempre que a temperatura do ar for maior do que a temperatura padrão, eu vou ter uma condição ruim para a aeronave. A densidade vai ser baixa, e a densidade sendo menor do que aquele padrão, a aeronave vai ter dificuldades de performance, ok? Isso no Brasil acontece quase sempre, porque se a gente pensar em 15 graus ao nível do mar, que cidade no Brasil tem 15 graus ao nível do mar? Quase nenhuma. Nossa temperatura média aqui é 25, 30. Isso quer dizer que no Brasil a performance das aeronaves ela já é sempre calculada acima da ISA. Mas tudo bem, vamos por partes. Primeiro, eu deixei um exercício aqui com uma temperatura superior à ISA. Vamos pensar nisso aí, ó. Deixa eu abrir minha canetinha aqui, peraí. Vamos aqui, caneta, vamos tentar fazer isso aqui na mão mesmo. Ok.
Então vamos lá. Uma aeronave voando no nível 100. Então eu estou voando no nível 100. Encontra a temperatura externa de 5 graus Celsius. Qual será a minha altitude e densidade? Vamos desculpando a letra. Já vou me adiantar que a letra não vai ficar legal, mas vamos lá. Ó. Como é que é a fórmula da altitude e densidade? Escreve ela aí. Ó. AD é igual a P mais 100 vezes temperatura, abre o parêntese, temperatura do ar, menos temperatura ISA. Ok. Vamos por parte aqui então. Tendo a fórmula na cabeça, que é muito fácil decorar, é só praticar, vai praticando, praticando, faz igual o Bart, sabe? Escreve ela no quadro aí 55 vezes que você vai decorar ela, facinho. Então vamos lá. Altitude e densidade então vai ser altitude e pressão. O que é altitude e pressão? É o nível do voo. Só que eu não vou escrever 100, eu vou escrever o nível mesmo em altitude, que são 10.000. Vou pôr 10.000 mais 100, esse 100 é uma constante da fórmula, vezes, abre o parêntese, temperatura do ar. Qual que é a temperatura do ar que ele pagou? 5 graus. Olha o cuidado aqui agora, ó, 5 graus. Menos, esse menos ele é da fórmula. Então é esse menos aqui que eu estou descendo. E agora qual que é a temperatura ISA? Qual que é o padrão para 10.000 pés? Aí você tem que fazer um cálculo de temperatura ISA, que é muito simples. 10 vezes 2, 20. 15 menos 20, menos 5. Então a ISA para 10.000 pés, a temperatura padrão para 10.000 pés, ela é menos 5 graus. Isso é aquela parte que eu falei. Você tem que saber fazer esse cálculo já anteriormente, senão você não vai entender como é que eu cheguei aqui. Tá? Então aprende aí o cálculozinho de como encontrar a ISA, que é a temperatura padrão. Que basicamente é fácil, né? No nível do mar é 15, a cada 1.000 pés que eu subo eu perco 2 graus. Então se eu subo 10.000 pés eu perco 20 graus. É uma regrinha de 3, basicamente. Então no mar é 15, subi 10.000 pés, perdi 20, 15 menos 20, menos 5. Essa é a ISA para 10.000 pés. Já entregando aí rapidamente, né, como se faz. Não expliquei 100%, mas só dando aquele review para quem já viu uma vez ou outra como é que eu cheguei nesse menos 5. Tá? Então, a ISA ela é menos 5, mas observa que eu já tinha um menos da fórmula e eu não posso eliminar esse menos da fórmula, nem juntar nada, tudo mais. O que eu faço? Abro um outro parêntese. Qual que é a padrão? Menos 5. Então, a temperatura do ar é 5 graus e a temperatura ISA é menos 5. Então, 5 menos da fórmula, menos 5 da ISA. Ora, vamos lá. Na matemática, menos com menos é mais. Tem que lembrar lá da tia da quinta série. Menos com menos é mais. Então, 5 menos 5, esse menos com esse menos vão se multiplicar, vão virar um mais. Então, acaba ficando 5 mais 5. Tá ok? Então, 5 mais 5 são 10. Ok. Então, eu fecho aqui. Então, vai ficar 100. Parecendo japonês aqui, escrevendo de trás para frente aqui. 10.000 mais 100 vezes os 10. 100 vezes 10 vão dar 1.000. E aí, para fechar, 1.000 mais esses 10.000 vão dar quanto? 11.000. Resolvendo aqui, alternativa delta. Então, muito simples. Tranquilo? Encontramos que a altitude e densidade ela é de 11.000 pés. Olha a explicação do que eu falei. Sempre que a temperatura for maior do que o padrão, nesse caso porque minha temperatura ela é 5 graus. E a padrão? Menos 5. Logo, 5 é maior que menos 5, lógico. Então, vai ser ruim do ponto de vista da altitude e densidade. Porque eu estou voando a 10.000 pés, mas é como se eu estivesse voando a 11.000 para os parâmetros de densidade. Então, se eu tivesse a 11.000, eu teria menos densidade do ar. Consequentemente, minha aeronave teria mais dificuldade para voar. Então, as condições de performance se reduzem nesse caso. Ok? Então, resolvendo aqui, 11.000 pés. Vou passar para a próxima e faz o seguinte. Se você está estudando para valer, pausa o vídeo, tenta resolver essa aí. Eu vou esperar. Você clica aí, eu espero aqui. E agora
Vamos adiante, eu vou resolver ela. Eu espero que você tenha pausado aí e tentado resolver. Mesmo exemplo. Uma aeronave está voando 6.000 pés e encontra uma temperatura externa de 1 grau. Essa está mais fácil porque não vai dar aquele jogo de sinal de menos com menos. Você vai ver como vai ficar mais tranquilo aqui. Qual vai ser a altitude e densidade? Mesma fórmula, escreve de novo. Altitude e densidade. Já vou fazer direto aqui, tá? Para não perder tempo. É igual altitude e pressão. Qual que é a nossa altitude e pressão nesse caso? 6.000 pés. Então, 6.000. A letra aqui não ajuda, viu? A letra já é ruim naturalmente, ainda mais com o mouse. 6.000 mais 100 vezes temperatura do ar. Qual que é a temperatura do ar? 1 grau. Então, vezes 1, menos, que é da fórmula. E qual que é a ISA para 6.000 pés? 6.000 pés, vou subir 6.000 pés, perco 12 graus. O padrão é 15, perdi 12 e fiquei com 3. Então, 1 menos 3. Por que não tem erro? Porque o 3 é positivo, não deu valor negativo. Então só sobra o menos da fórmula mesmo, tá bom? Observa como nesse caso a externa é menor do que a padrão. A padrão ela é 3 e a externa é 1. Vai dar a situação inversa, vai dar voo bom, uma condição boa de performance. Vamos ver? Então vamos lá. 100 vezes 1 menos 3 vai dar menos 2. Menos 2 vezes 100, menos 200. E aí ficaria assim, ó, 6.000 mais menos 200. Na matemática, mais com menos é menos, então eu conservo o menos, coloco 6.000 aqui. 6.000 menos 200, 5.800 pés. Então eu estou voando a 6.000 pés, mas a performance da aeronave é como se eu estivesse a 5.800. Isso é bom? É bom. Por quê? Quanto mais baixo, maior a densidade. Então a aeronave tem performance melhor do ponto de vista performance de desenvolvimento, potência dos motores e sustentação nos aerofólios. Ok? Então aqui a gente resolve bem tranquilamente. A altitude e densidade não tem problema. É uma matéria que cai bastante na prova da ANAC e é muito tranquilo. Certo? Vou ficando por aqui para não estender muito a aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Qualquer outra dúvida sobre aviação, podem ir mandando. Eu vou tentando, na medida do possível, resolver. Daqui, o comandante Maurílio Dantas, na escuta.